Paz, povo de Deus, vai tudo bem contigo? Se não vai ficar em nome de Jesus. Sou a missionária Raquel Oliveira, trago a palavra de fé deste domingo para abençoar e edificar a tua vida. A nossa reflexão de hoje se encontra no livro de Jó, é um livro bem grande, a partir do capítulo 1 até o capítulo 42. Dentro dessa reflexão a gente vai ver Jó sendo o homem mais próspero da face da terra naquela época. Nós vamos ver Deus permitindo o inimigo tocar, a esposa irada, questionando os amigos sem acreditar o que estava acontecendo, questionando, caluniando Jó. E no fim, eu vejo Jó dizendo: eu falei demais, falei o que não devia, falei do que não entendia. E falou de coisas que na verdade estava fora do alcance dele entender. E a Bíblia diz que lá no capítulo 42 que Deus mudou a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. Jó passou por tantos processos. Só que todo processo que Jó precisou passar tinha permissão, a vontade permissiva de Deus. Não foi Deus quem tirou tudo que Jó tinha. Deus permitiu Satanás tirar tudo que Jó tinha. Só que lá na frente eu vejo Deus, o próprio Deus, devolvendo, restituindo, restaurando em dobro tudo que antes ele perdeu. É certo que tem algumas coisas como filhos que não voltaram, mas Deus ele deu as filhas mais belas para Jó depois. Deus ele mudou a sorte de Jó. E quando Deus muda a sorte de Jó, Jó precisa orar principalmente por aqueles que caluniaram, por aqueles que entristeceram, por aqueles que falaram do que não entendia. Jó, na verdade, é um instrumento de Deus, e Deus ele vai mudando a história dele mesmo quando ele começa a orar pelos seus amigos, orar por quem perseguiu, orar por quem o magoou, orar por quem o feriu, orar por quem não entendeu o processo de Deus. E muitas das vezes tem pessoas que não entendem o processo de Deus conosco. Pessoas que falam, que questionam, que murmuram, que reclamam, que nos caluniam, falam sem entender, sem conhecer a tua história, sem conhecer o processo a qual você precisou passar. Fala sem conhecer o teu grau de intimidade. E Deus ele está vendo tudo isso. Sim, atente para algo. Deus estava quando você não estava. Deus ouviu o que você não ouviu. Ele se faz presente em todo o tempo e Deus sabe o que você não sabe. Se Deus ele permitiu você passar por algo e tem pessoas questionando, murmurando, reclamando, falando do que não entende, ei, em nome de Jesus, fica tranquilo, porque olha o que Jó disse para a mulher dele: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você não vai ver Jó espraguejando Deus, dizendo: eu vou deixar de ser cristão, vou deixar de adorar a Deus, de servir a Deus. Pelo contrário, ele continua firme, ele continua convicto, e lá no fim Deus faz ele entender que ele não entendia nada, que ele não sabia de nada, que Deus ele tinha pensamentos maiores, projetos maiores. Deus tinha ambições maiores para Jó, e ele não entendia isso. O processo que você está passando hoje, Deus ele só está permitindo porque tem projetos maiores. Tudo isso que está acontecendo na tua vida está só te servindo para te impulsionar a chegar em lugares que Deus ele quer que você chegue. Jó passou o que ninguém passou, enfrentou o que ninguém enfrentou, sobreviveu ao que ninguém outrora sobreviveu. E também ele precisou passar por tudo isso, mas depois ele viveu o que ninguém mais viveu. Ele recebeu da parte de Deus o que ninguém mais recebeu. Então tranquiliza seu coração. Está sendo doloroso, está sendo difícil, está sofrendo. Deus ele está vendo, Deus ele está sabendo de tudo. Tranquiliza, besta. Para de reclamar, para de choramingar pelos cantos e dizer que Deus não está te vendo. Deus está te vendo. Tudo que tem acontecido tem sido sobre a vontade permissiva de Deus, para tratamento, para crescimento e para aprendizado. E no fim, você entenderá e você vai dizer como Jó: falei demais, falei do que não entendia. Fecha sua boca, deixa Deus trabalhar, porque todas as coisas cooperam para o teu bem.